Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje eu recebo para uma boa conversa Maria Dolores Campos, que é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, especializada em leitura e que está no Acre a convite do governo do estado, exatamente para ministrar uma oficina de leitura. Boa noite, dona Maria Dolores. É um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Da mesma forma, Jorge, uma comoção. Dona Maria Dolores, a senhora tem muita experiência em educação, já participou de muitos projetos educacionais pelo Brasil. Queria que a senhora falasse um pouco de algumas dessas experiências, em particular da Escola Parque, projeto que a senhora trabalhou e que começou na Bahia, mas que hoje já está em vários lugares do Brasil. Jorge, eu tenho uma certa dificuldade de falar de alguma coisa assim, do meio do caminho. Eu tenho que puxar um atrás. Né? Então, esteja à vontade. Certo? Então, esse atrás é uma criança do interior da Bahia, né? E que brincou muito de ser professora, né? E que ao lado de ter brincado mesmo materialmente de ser professora, eu idealizava, entende, assim, escolas, universidades, nos meus sonhos, conversava com companheiros invisíveis, né? Então não deu outra, fui ser professora. E comecei justamente lá no interior da Bahia, em Castro Alves, na terra que era a terra dos familiares do poeta Curralinho, né? E onde meu pai era médico desse local, né? E então eu fui começar a ver como professora as dificuldades, o que eu não sabia, não é? E fiquei muito trêmula, entendeu? Querendo realmente não dar conta, mas ser melhor, né? Sempre melhor. Então, esta questão me levou ao Rio de Janeiro, onde eu tinha um irmão, né? Que eu digo que esse irmão, Fernando Campos, ele era o único homem na família, e eu digo que foi a minha primeira leitura, justamente porque era um homem no meio de 6 mulheres. Era o mais velho, era um homem muito bonito, louro, dos olhos azuis, alto, totalmente diferente de mim. Então eu perseguia esse menino e fazia leitura sem saber, fazia leitura. Então eu fui em busca de Fernando, que já estava no Rio, não era um cineasta, era um artista, né? E eu fui dizer para ele as minhas inquietações. Então, Fernando era casado com uma filha de uma artista também, a Talula Abramo. Então, ela me levou na Escolinha de Arte do Brasil, do Augusto Rodrigues, né? Então, essa escolinha me levou para conhecer, né? A escolinha foi meu marco, porque eu não só conheci, como fiquei lá, né? O Augusto, eu fiquei extasiada com o trabalho de lá, e esse local era um local dos inquietos, tanto os educadores como artista, né? Então, doutor Anísio Teixeira era professor, e não só professor, era o grande incentivador da escolinha. Porque a escolinha era uma instituição, uma associação precária, sem dinheiro, de idealistas, né? Então, o doutor Anísio se aproximou e deu substancialmente apoio através do INEP, da CAPES, né? Então, foi na escolinha que eu conheci minhas colegas que vinham da Bahia, trazidas por doutor Anísio, né, para que pudesse, no Rio de Janeiro, ter uma formação mais detalhada, né, na parte do fazer e do saber. Então, a escolinha fazia parte do estágio dessas professoras. E essas professoras me conheceram. E eu conheci o doutor Anísio. Então, quando eu voltei para a Bahia, eu já caí na Escola Parque também. Entende? Então, vem aí os encontros que a gente nem busca, chegam naturalmente, né? E a gente assegura porque vê que são substanciais. Então, eu fiquei na Escola Parque. Realmente, uma escola de primeiro mundo. E o que era a Escola Parque? Olha, a Escola Parque era a idealização de doutor Anísio, era de um grande centro popular de educação. Né? Porque ele era situado numa zona extremamente pobre, lá, a Liberdade, né? Uma população grande, muito carente. Então, ali, ele resolveu fazer escolas, né? Escolas, eram 4 escolas, escola 1, escola 2, escola 3, escola 4, onde aquela meninada estudava. E no turno seguinte, né? Porque era uma escola integral, eles iam para a Escola Parque, onde eu trabalhei.
Eu trabalhei na Escola Parque, que fazia parte desse grande centro popular que chegou a se chamar Centro Educacional Carneiro Ribeiro, não é, por conta de um grande educador baiano, Carneiro Ribeiro, né? Então, na Escola Parque, realmente os meninos tinham a parte, um pavilhão de trabalho, onde eles exercitavam esta função do trabalho, né? As meninas costuravam, bordavam, tecelavam, os meninos tinham vários ofícios, sapataria, funilaria, encadernação, madeira, né? Sapataria, né? Então, em que época? Isto, quando eu fui para lá, foi em 63, mas a escola já tinha sido inaugurada em 1950, quando o doutor Anísio era secretário de Educação da Bahia, com Otávio Mangabeira naquela época, né? Dona Maria Dolores, a senhora falou tanta ênfase de ser professora que eu vou me dar a liberdade de chamar de professora. Professora, então a senhora trabalhou diretamente com as ideias e com a prática educacional de Anísio Teixeira, que foi o idealizador do projeto Escola Parque e um grande educador brasileiro. O que representou a figura de Anísio Teixeira para a educação no Brasil? Olha, foi um marco, é um marco, não é? Quer dizer, quando a gente vê a presença das escolas que pensam, né? Como o mesmo Rio de Janeiro, o ICIEP. O ICIEP foi uma consequência, não é? Porque o Darcy Ribeiro foi cria de Anísio Teixeira, né? Então, as ideias dele em Brasília também, quando Brasília, né, estava sendo feita, e o doutor Anísio foi o reitor da universidade, foi ele que implantou a Universidade de Brasília, né? Então, o doutor Anísio é um marco, né, nas ideias. A gente vai apenas depois olhando, ressignificando, mas não vem muita novidade, porque nós nem cumprimos aí o papel que ele nos inspirou, né? Ele conseguiu fazer ou mostrar que é possível uma escola de primeiro mundo. Agora, professora, pela sua experiência, a senhora já deve ter presenciado bons e maus momentos da educação no Brasil. E aí eu queria lhe perguntar, o ensino de antigamente era melhor do que o atual? Olha, eu não sei muito pensar nisto, né? Porque eu acho de que sempre há boas coisas e coisas que não são boas, né? Então, há pouco, eu fazendo o meu trabalho de mestrado, eu justamente fui na época em que eu fui aos bancos da escola, entende? E comecei a pensar na minha escola que eu tive nos anos 50, né? Nos anos 50. E aí, em vez de eu me lembrar das coisas ruins, eu me lembrei das coisas boas. Então, eu me lembrei da minha professora me chamando junto dela, como fazia com todos, abraçando e mandando que a gente contasse e que a gente desse a lição. Entende? Naquele gesto havia tanta afetividade. A minha mãe foi uma professora no Arraial, onde eu nasci, onde ela nasceu. Então, minha mãe, quando ela me via trabalhando, ela se recordava de coisas tão boas daquela época, onde as pessoas também exercitavam a costura, onde a gente voltava à escola para os trabalhos manuais. O doutor Anísio fez isso, não é, com uma coisa mais formal. Então, eu tenho a impressão, eu tenho uma certa dificuldade de fazer críticas. Eu prefiro sempre ficar me lembrando dos pontos positivos. Que é sempre agradável, né? E a gente se assegurar, né? A gente assegurar o que é que foi bom. É verdade. Né? O que é que eu posso permanecer com isso. Então, vou mudar um pouquinho o foco da pergunta e vou pedir então para a senhora fazer uma avaliação da trajetória das últimas décadas da educação no Brasil e lhe perguntar que momento a gente vive hoje, qual é a característica do momento atual? Olha, eu estou percebendo no momento atual uma descoberta. Por exemplo, para mim, não é que sou uma velha professora aposentada, né, e além de aposentada, por conta talvez dos meus grandes encontros, das pessoas sensíveis, como Augusto Rodrigues e todos aqueles artistas, né, que eu passei por perto, eu fiquei muito desenvolvendo meu trabalho por esta questão da sensibilidade. Eu nem quero falar de arte, eu quero falar da sensibilidade, né? Então, quando eu pensei em me dirigir à academia,
para poder fazer o meu mestrado, os meus companheiros tremeram em base. Como é que eu, com aquele perfil, poderia me aproximar de uma academia? E qual não foi a minha surpresa? Que eu vi dentro da academia, pelo menos a Fluminense do Rio de Janeiro, a inquietação pela busca desta sensibilidade, para que as pessoas pudessem realmente deixar o modelo de lado e poderem, entende, pegar sua experiência junto com seus estudos, com os pensadores e poderem integrar isto. Não falar de uma coisa falsa, mas de falar realmente de uma coisa, como eles até dizem, com sangue. Então, para mim, foi surpresa isto. Professora, então, falando dessas mudanças, o que tem mudado realmente? A escola ou os professores? Olha, a escola é muito difícil, não é a escola. A escola está lá como espaço em potencial. Na verdade, é em potencial. Mas eu acho que a gente vem realmente de um caminho de muita repressão. Então, esse caminho de muita repressão, esta coisa do modelo, né? Então, essa educação modelar, por exemplo, se você me perguntasse, eu acho que você até já me perguntou, qual foi o meu momento de maior dificuldade? O meu momento de maior dificuldade foi uma das minhas idas à Bahia, porque eu sou baiana. Então, o Rio de Janeiro, vamos dizer, me deu regra e compasso nos anos 60. Então, eu voltava e voltava de novo, né? Então, foi por 4 vezes, eu acho, que é esta que eu estou no Rio. Mas, enfim, quando eu voltei em 75 para a Bahia, né? E que eu fiz eu voltei ao Estado para trabalhar como professora do Estado, era uma onda do tecnicismo, certo? Então, naquele momento, Henrique, eu não me identifiquei. Aquele momento, para mim, foi mortal. E foi um momento onde eu tive chance de fazer alguma coisa, e até fiz. Não é porque o governo municipal me chamou e me pediu assim, se eu tivesse de lhe pedir uma ideia, né? Que ideia você me daria para, não é, a gente fazer aqui no município de Salvador? Eu disse, olha, eu acho que eu estou sem ideia nenhuma, porque eu estou dirigindo uma escola lá na periferia, tentando ver se eu boto alguma ideia boa lá nesse momento tão difícil que eu estou vivendo. Mas já que você está me pedindo uma opinião, não é? Vamos fazer uma escola informal numa praça? Ela disse, faça disso um projeto. E eu fiz um projeto com os companheiros da assessoria e, em vez de ser numa praça, foi num parque. Então, esse trabalho era um trabalho que se propunha a trabalhar como se fosse uma escolinha de arte. Né? Como a Anísio Teixeira, como eu tinha vivido a Anísio Teixeira, entre o fazer, né, e as artes, né? Mas os professores tiveram dificuldades, porque as normas da secretaria eram os objetivos fechados, era aquela conversa do tecnicismo, né? Então foi muito duro para mim, certo? Foi mortal. E a sensibilidade está vencendo esse tecnicismo, professora? Quer dizer, estão nascendo aí novos rebeldes? Olha, eu acho que a sensibilidade, ela é inata em todos nós, não é? E ela, basta a arte aparecer, basta às vezes um simples canto, né? Quer dizer, lá no parque da cidade, quando eu estava me sentindo morta, entende? Eu resolvi fazer uma travessura, certo? Eu, no final do ano, com vontade já de escapar daquela experiência, eu sugeri a um professor de teatro muito novo, Paulo Dourado, Paulo, vamos fazer um Bumba Meu Boi. E ele ria, ele não sabia o que era Bumba Meu Boi. Eu digo, não é possível, Paulo. Eu trouxe os cabra-cascudos, né? E mais ainda, e lá na Bahia tinha uns folguedos de 6 de janeiro que desfilam as folias de reis, né? Então eu sabia que tinha um rancho do boi. E eu pedi, entende, que fôssemos buscar o seu João do Rancho do Boi para fazer uma entrevista conosco, para ele dizer como foi que ele fez aquele rancho que desfilava. E aquele Paulo foi assimilando. Então, nós montamos, né, dentro do núcleo lá do parque da cidade, um boi.
Um boi que veio a ser até um livro. Quase que eu trazia o livro, porque ele foi tão importante na minha vida. Nesta hora eu vi aqueles professores, né, descontraindo. Aqueles professores sisudos que estavam querendo que eu falasse outra linguagem, né, que estavam tirando o meu chão, porque achava que o meu falar era um falar que não tinha objetivos fechados, palpáveis, né. Eles começaram a rir e a brincar. Então, todas as oficinas começaram a se integrar, né? Uma com música, outra com dança, outra com os adereços, né? Então, elas começaram, a biblioteca nos trazendo outros elementos, né? Então, foi um trabalho de integração. Nós montamos esse boi duas vezes e eu fiz questão que ele virasse um livro. Então, ele é um livrinho que se chama Boi Foguete, onde ele tem as pautas de música, onde eu recebi muito obrigada por este boi. Até no Rio de Janeiro agora, quando eu chego, o boi está esgotado, né? Então, as pessoas querendo saber mais. Professora, nosso papo está muito interessante, nós vamos continuar no próximo bloco, mas eu vou lhe pedir um instantinho, que Ideias da Aldeia vai para um pequeno intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com a pedagoga Maria Dolores Campos. Professora, no bloco anterior a senhora falava dessa mudança de comportamento de professores, de educadores, da sensibilidade vencendo o tecnicismo. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta assim, é mais fácil aprender ou ensinar? É melhor aprender. É melhor por quê? Eu atualmente sou uma aprendiz, hoje sou um estudante, né? Mas eu sou uma conversadeira. Eu acho que quando a gente, então, gosta de fazer o que a gente faz, né? No caso de estudar, de ler, né? Ler com os olhos, né? Com a investigação, com a observação, a gente não pode ficar aquilo só pra gente. Então, a gente começa a trocar com o outro. Então, quando a gente começa com essa questão informal, que é trocar com o outro, então aí a gente começa a aprender. Né? Ensinar, né? Ensinar mesmo, porque também são as minhas experiências, né? Para você para mim, né? Então é uma troca. E aí é gostoso, nesse sentido de um trabalho de interação, que a gente não tem obrigação de dar a lição, nem ensinar alguma coisa que a gente saiba, né? E a senhora tem trabalhado tanto com professores quanto com alunos. É mais fácil trabalhar com professores ou alunos, professora? Agora, eu acho que todos são alunos. Eu vejo por esse lado. Não é? Agora, eu gosto muito de trabalhar com os professores pela minha condição de professora. Não é? Porque eu fui esta professorinha, como te digo, que fui crescendo e que fui buscando a minha formação pela exigência de ser professora. Então, eu era uma professora na Bahia, depois no estado do Rio de Janeiro, quando eu me deparei que eu precisava de mais. Então, aos 40 anos, eu percebi que eu tinha que fazer uma universidade, não é? Porque eu precisava avançar. Né? Então, eu voltei para a Bahia para fazer uma universidade. Né? E depois dessa universidade, eu dirigi uma escola. Depois da direção da escola, né, quando eu cheguei no órgão central, que eu vi que me colocaram como uma das pessoas para implantar a educação infantil no estado da Bahia, eu vi que, de novo, eu não sabia direito sobre aquela questão, né, e que eu precisava estudar. Então, eu fui fazer uma especialização no estado do Ceará, que tinha uma boa formação no lar de educação infantil. E depois, nos anos 90, teve um outro encontro na minha vida, né, quando eu realmente me encontrei com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura e com Francisco Gregório Filho, certo? Então, quando eles me convidaram, ele e Eliane Nunes, para viajar com eles pelo Brasil, em nome da leitura,
eu aí de novo vi de que eu precisava me aprofundar nessa questão da leitura. O programa era o ProLer, né? O ProLer, né? Então aí eu vim ao Rio de Janeiro novamente, com grande alegria, para fazer uma especialização na PUC, onde a Eliana estava realmente com aquela especialização, né? Então eu acho que é uma troca, sempre, entende? Aprender e ensinar, esse ensinar naturalmente na interação da troca, né? Agora, pela essa sua experiência, quando é que a gente pode dizer, por exemplo, que um professor está pronto para ensinar? Eu acho que se você botar isso aí, eu vou lhe dizer que nunca a gente está pronto. Nunca, né? E agora, então, na universidade, com muita alegria, eu estudei aqueles que estão marcando a incompletude do sujeito. Paulo Freire foi um. Paulo Freire, realmente, eu tive também o prazer de conhecer Paulo Freire de perto, né? Porque a Escolinha de Arte do Brasil, ele era de Recife. E a Escolinha, ele foi um fundador da Escolinha de Arte do Recife. Então, ele era ligado nessa questão. Então, quando ele veio do exílio, a Escolinha promoveu um encontro com educadores, né? E eu ouvi, né, ele e a Elza de perto falarem de coisas tão fundamentais, inclusive essa questão do ser em contínua formação, né, na nossa incompletude. É bonito isso. Professora, existem boas experiências de educação no Brasil? Olha, eu acredito que sim, certo? Eu, neste momento, não vou afirmar, mas eu te coloco de que lá na UF, Eliana é uma. Ela vai vir aí, ela pode falar da experiência dela. Esse Programa Nacional de Leitura foi um programa de educação. Não é que mesmo que Eliana tenha saído, Gregório tenha saído, eu presenciei, né, pelo menos na Bahia, nesta hora que eu estava, estou vendo no Rio de Janeiro, de que as pessoas que eles formaram, entende, são movimentos. Né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu venho trabalhando lá muito com a formação de educadores sociais, não é? E muito sobre a batuta de pessoas que vieram com a formação de Gregório, né? Contadores de história. É verdade. Né? E na UF também, onde eu vi a seriedade lá da UF, né? E eles também fazendo muitos projetos, né, de extensão, né, em Angra, né? Então eu acredito, né, que a gente realmente tenha bons propósitos. Lá na Bahia, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro não é mais como antes, mas algumas políticas, alguns educadores que sabem da importância daquilo também tentam assegurar, né? Tantas associações, tantas fundações também dando contribuições, né? Nós, na Bahia, desenvolvemos. Eu lá na Mombaça, onde eu nasci, nós fizemos um trabalho com o Arraial, a partir também da ajuda da Fundação Abrinq, né, através do seu programa Crer para Ver, né, no Rio de Janeiro. A minha filha também está desenvolvendo um dentro da obra de Dom Helder, na Cruzada São Sebastião, né, e trabalhando com a escola, porque é um programa que está sempre atrelado à escola, mas a escola também se abre para a comunidade. Então, a comunidade da Cruzada, né, os idosos se aproximam, né? Então, para a senhora, a educação está muito além da sala de aula, né? Assim. Eu realmente, no meu trabalho, que eu acabei de escrever agora, de memória, eu vejo que a educação é questão de todos os momentos. Né? Nós precisamos realmente sermos homens educadores na nossa ação com o mundo, na nossa interação com o mundo, nos nossos encontros com o outro, no nosso respeito, na nossa delicadeza, né? De escutar, de respeitar o contexto social, os vários pontos de vista, né? Então, eu acredito nisso piamente. Né? Professora, agora, uma das grandes preocupações dos governos é sempre aumentar o número de vagas nas escolas. E aí eu queria lhe perguntar assim, por que é sempre tão complicado aumentar o número de vagas e garantir a qualidade do ensino? Você está me trazendo uma questão tão delicada. Não é? Porque eu, por exemplo, quando eu fui diretora da escola lá na Bahia, eu entrei em 1977, né, para dirigir uma escola dentro de uma comunidade muito pobre, né?
e que essa comunidade tinha sido organizada a partir das chuvas que aconteceram daqueles desabrigados. Então, de repente, era um núcleo habitacional, o Coroado, era uma grande população de pessoas que vieram de vários lugares e havia nessa região um trabalho social das freiras Campostrini. Né? Então, elas olhando, viram que ali tinha que ter uma escola. Né? Então, elas logo tiveram a sensibilidade, nesta época do governo, foi o Roberto Santos, né? E a mulher dele, a escola veio ter o nome da mulher dele, a Maria Amélia Santos. Então, a escola se fez ali dentro pela necessidade. Né? E antes de eu chegar, as freirinhas abriram a matrícula. Todos os professores foi retirado daquela região. Eles fizeram, as freirinhas fizeram uma sondagem para ver quem era o professor que ainda estava fora do seu de trabalho. Né? Então, todos ali foram do bairro do Pau da Lima. Eu digo até que eu fui a única estranha que entrei naquele local. Mas o que é que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que quando eu cheguei, elas matriculavam. Então, quando eu cheguei, que parei a matrícula, que nós fomos fazer uma sondagem, a capacidade da escola não dava conta daquela capacidade. Então, a única coisa que eu pude fazer era propor mais um turno, que não era a questão que o sistema gostava, porque o sistema dizia que estava preocupado com a questão também da qualidade. Mas foi a única forma. Entendeu? Foi a única forma que nós tivemos, e neste pouco tempo, nós tentarmos fazer uma coisa da melhor qualidade possível. Então, eu acho que essa questão do tempo, né, claro que tudo isso tem que ser contado, mas o que tem que contar mesmo é com a qualidade, com o que você realmente vai fazer. Né? Quer dizer, quando o Gregório, voltando a Gregório, fez a equipe dele do Proler, eu me lembro que ele me disse com muita delicadeza que ele escolhia o perfil certo das pessoas para irem do norte ao sul. Quem é que devia ir naquela local? Quem teria coisa a acrescentar? Então, me parece que o trabalho de educação é um trabalho de cuidado, de discernimento, de olhar com um olhar mais... de leitura. Entende? De um olhar mais apurado para poder ver de que não existe modelos, né? Não existe modelos. Entendeu? Quer dizer, cada região é uma região. Quer dizer, esse trabalho que eu fiz no Parque da Cidade, ele me deu tanta surra, porque a gente montou um projeto de arte e educação e não era aquilo, entendeu? Nós abrimos para a cidade do Salvador e as pessoas vieram pela influência de jornal, da mídia, mas de repente, o dia a dia, as pessoas não vinham, deixavam de vir, porque viam que era uma coisa suplementar, não era uma escola formal, era distante, ali era um lugar também de marginal, se esconder. Então, tantos problemas que não foi viável, né, aquela experiência. Mas, de repente, nós começamos a apurar nossos olhos e nós vimos que quem frequentava aquele parque era a meninada do Nordeste de Amaralina, que era uma grande favela que estava ao lado, que os meninos vinham por baixo da cerca para pegar fruta, para brincar, para fugir da escola, não é? E nós começamos a ver que estava ali em potencial a nossa meninada para trabalharmos um segundo momento. Então, eu acho que na educação o que a gente tem que fazer é esse olhar cuidadoso e a flexibilidade para transformações. Porque nada é estático, tudo é dinâmico. O que hoje a gente está falando não pode cristalizar para poder reproduzir, não é? Quer dizer, é uma questão mesmo de cada momento, a gente olhar as necessidades e ir tendo essa questão da flexibilidade, não é? Que a gente tem que se educar para o sensível para poder estar pronto para mudar. Sem dúvida. Professora, agora a senhora falou em leitura. Me lembrou que a senhora também tem um trabalho atualmente muito voltado para o incentivo à leitura. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho e, se assumindo esse trabalho, a senhora deixa de ser professora. Eu acho que para a gente poder ser uma pessoa que faz um trabalho de leitura, a gente tem que ser educadora. Eu menos não gosto muito do termo professora, não. Porque a professora parece que vai ensinar alguma coisa. Não é? Quer dizer, que tem uma verdade que vai ensinar. Pelo menos dentro de mim, isto foi introjetado. Eu gosto muito
de dizer que eu sou uma educadora, que eu estou pronta para educar. Então, um educador tem que entender de leitura. Tem que entender de leitura. Porque a leitura é primordial, é ela que vai nos dar o discernimento, a consciência crítica, para que a gente possa até mudar, como eu estava te falando, né? A leitura. Né? Agora, a gente pensando agora nas histórias. Nas né? histórias, nas contações. Assim como eu fiz uma pergunta aqui para a educação, para a senhora, está muito, a educação para a senhora está muito além da sala de aula, eu acho que para a senhora também a leitura está muito além do livro, né? Sim, sim. Eu até dizia ontem, né, quando todo mundo falava muito em livro, eu digo, eu acho que eu estou pegando nos livros agora. Claro que minha mãe, desde pequena, nós fomos criados assim, rodeados não só dos livrinhos que minha mãe trazia para criar nossa biblioteca, para as contações de história, como meu pai adorava os almanaques. Ele era médico, tinha farmácia, Capivaró, e ele adorava o Tesouro da Juventude. Aquele Tesouro da Juventude nos mostrava que tinha tudo dentro daqueles livros que meu pai lia, fora os livros dele de medicina, que eram trancados para que as crianças não abrissem, né? Mas o que eu queria te dizer com isso é que a gente vai sendo, antes de mais nada, uma leitora do mundo. E na medida em que você traz com você a curiosidade e as histórias lhe mexe com seu imaginário, porque as histórias falam do absurdo, do fantástico, e que lhe impulsiona a você querer saber mais, naturalmente você vai cair no livro mesmo, porque ele é quem vai de novo te fazer você pesquisar, olhar, ver-se a si mesmo, considerar, rever, né? Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito interessante aqui comigo, né? Porque o Gregório, ele começou a brincar comigo pensando em Castro Alves, nas poesias do poeta. Me perguntou, Dolores, você sabe alguma poesia do Castro Alves? Eu digo, claro, Gregório, que eu sei, né? Desde pequena vivendo com isso. E comecei a dizer os versos. De repente, eu vi que eu estava confusa, que eu não estava sabendo dizer os versos direito, né? Eu quis telefonar para o Rio, que eu tenho uma tia de 89 anos, que recita Castro Alves na íntegra, para consultar ela, mas eu digo, não vou consultar a minha tia, eu vou à biblioteca. Né? Então, eu pedi a Helena, que Helena, por favor, ouvisse os livros de Castro Alves. E ontem de tarde eu tive um tempinho, né? E fui à biblioteca com uma alegria muito grande e copiei no meu caderninho, porque eu tenho vários cadernos. Não é? Quer dizer, eu aconselho na minha postura de educadora que todos tenham cadernos, o seu caderninho, são vários. Eu tenho vários que representam vários tempos. Então, eu trouxe um, mas eu comprei o do Acre. Né? E entre esse do Acre, eu fui à biblioteca para escrever. Né? Então, tudo é uma decorrência. A gente não pode ficar somente com um ponto de vista. Né? A oralidade, são as contações de história, é a leitura do livro, é a escrita que vai ressignificar, né? Então é tudo isso, né? Junto que forma a educação do sujeito, né? Professora, nosso programa está chegando ao final. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência no Acre e pedir aí que a senhora deixe o seu recado para os nossos professores. Olha, foi comovente, não é? Eu poder chegar na Casa da Leitura, aquela casa colorida, cheia de janelas, de portas, juro a você que eu chorei de comoção, né? De livros, né? Ali aquelas estantes e a rodeada de colegas que estavam ali para me ouvir. É uma grande responsabilidade. Então, a única coisa que eu posso fazer é trocar experiências. É contar a minha experiência, aquilo que eu vivi, que ressignifiquei, que guardei, que escrevi nos caderninhos do que foi importante, o que nós estamos conversando aqui, e procurar ouvi-los, porque eles também têm as experiências deles. Né? Então, o meu trabalho é um trabalho de interação, de troca. Né? E uma das coisas que eu vou, em primeiro lugar, é em cima da questão primordial. Quem sou eu? Né? Hoje de manhã eu li as cartinhas que eu pedi para que elas me escrevessem, para poder fazer críticas, para eu crescer, né? O que é que não foi bom, o que é que foi bom. Né? E elas me diziam,
eu nunca tinha pensado em me perguntar quem sou eu. Então, uma pergunta tão óbvia, não é? E que quando a gente começa a falar das nossas questões, dos nossos saberes, porque aí eu vou para os nossos saberes e fazeres, a pessoa vai ficando, não é? Mais forte, né? Porque vê que é um potencial, é um acervo de histórias, né? Então foi muito bom, né? Eu obtive, estou levando, estou mais rica. Eu não sei se eu vim trazer ou se eu vim buscar. Eu sempre acho que eu me enriqueço mais com o que eu aprendo, não é? Então esse jogo, não é, de aprendizagem, de troca, né, foi o meu trabalho, né? E por fim, eu também mexo com uma coisa extremamente que eu acredito na nossa dimensão poética. Porque senão a gente vai ficar triste, vai analisar o mundo, né? Você me perguntou pelo Rio de Janeiro, né? Tão lindo, mas ao mesmo tempo tão cheio de crianças no meio da rua, de mendigos, né? O que é que se faz com essa questão social, né? Hoje eu estava lendo um pedaço de Dr. Anísio e vi que dentro da obra dele, ele criou e não realizou esse aspecto, não sei porquê, quando ele, no discurso de abertura da Escola Parque, ele dizia que ia ter dentro da Escola Parque casas para aqueles mais pobres que estavam sem uma família e sem ter onde viver. Eu não sabia disso, eu li hoje, de que realmente era uma pretensão dele estar ali dentro da escola, ao lado do ensino, ao lado da alimentação, da roupa que eles ganhavam, da farda, dessa troca maravilhosa, do fazer, da música, do melhor, porque eles queriam dentro da Escola Parque. Quem melhor aqui faz a dança? Quem é melhor profissional de teatro? Né? Foram contratados os melhores para o setor artístico e ele também pretendia, não é, abrigar aqueles mais pobres. Ele não conseguiu, não é? Não sei por que eu estou te dizendo isso, porque foi que eu te falei nisso. Agora... É a sua paixão pela educação e pela essa sensação de estar aqui no Acre, né? Que realmente deve ter sido uma experiência muito rica. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no programa e esperar que a senhora volte no Acre e, se voltar, venha aqui mais vezes conversar com a gente. Muito obrigada. Bom, Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você em uma das cidades acreanas que nos acompanhou até agora, obrigado e até a próxima.